Oi, meu nome é Marli Silva, do canal Poexistindo Espiritualizando, e eu gostaria de falar para vocês que este canal é um canal que vai falar muito sobre poesia, espiritualidade, arte, chamas gêmeas, algumas curiosidades que a gente tem, muita gente tem. Eu pesquisei muito sobre os temas, sobretudo sobre poesia. E hoje nós vamos falar um pouquinho neste canal sobre este poeta maravilhoso que é Carlos Drummond de Andrade, né? Eu vou recitar aqui um poema dele, um poema que cabe muito, né, nos dias de hoje, nos dias de sempre, né? Que é um poema que nos ensina a ter consciência daquilo que a gente sente, daquilo que a gente se permite sentir, né? Porque nada é escondido. Nós estamos no mundo, estamos vivendo, estamos passando pelas situações, então nós temos que nos conscientizarmos. Eu, inclusive, estou com um chapéu coco, que é um chapéu que o Chaplin usava, em homenagem a Carlos Drummond de Andrade, que era fã de Charlie Chaplin. Inclusive, ele escreveu, né, tem nesse livro aqui também, um poema muito extenso, que é da década de 40, em homenagem a Chaplin. E nós sabemos que Carlos Drummond de Andrade, ele desencarnou em 1987, se eu não me engano, acho que é mais ou menos isso. E corre uma lenda de que ele era ateu, né? Ele não acreditava em Deus, ele só acreditava num poder maior, num poder divino, quando o sol nascia, quando o sol se punha. Ele tinha essa percepção da vida dessa maneira. E assim, Carlos Drummond de Andrade é indispensável na vida de todo mundo, de todos nós, né? Seus poemas, seus ensinamentos. Então, por mais que ele se diga ateu, lendo os poemas dele, você vai achar muito de Deus dentro de cada poema, muito de espiritualidade. Ele tinha um Deus interior muito profundo, e esse Deus interior fazia com que ele escrevesse coisas belíssimas. Esse poema que eu vou recitar agora, eu não sei se ele é muito conhecido. Para mim é muito conhecido porque eu conheci na minha adolescência e eu gostei imensamente desse poema. É um dos poemas que eu mais gosto dele. E ele realmente deixa a gente muito bem consciente, porque quando a gente reclama das coisas. Por que a gente reclama das coisas se a gente já sabe como é que as coisas são, né? Nós seres humanos temos essa característica do não agradecer, da questão de não dizer assim, universo, Deus, ou Deus a ser maior, porque tem países que acreditam que Deus não é um homem, é uma mulher, enfim, são várias culturas e vários ensinamentos. Então ele traz nesse poema esse chamado, assim, perguntando, poxa, você sabia que passaria por isso, por que se permitiu? Mas nós estamos aqui encarnados e nós precisamos nos permitir as coisas, algumas coisas, para poder crescermos, evoluirmos, termos experiência. Como dizia Allan Kardec, nós precisamos nos modificar. Nascemos de uma maneira e vamos crescendo e evoluindo até chegarmos à evolução maior, que foi a evolução até chegarmos a sermos parecidos com Deus, mais parecidos com Deus. Ele nos criou fisicamente, a nossa imagem, a imagem e semelhança dele, é o que diz as Escrituras, embora haja interpretações diferentes na Bíblia. O hebraico antigo, ele fala que a Bíblia é um livro que trata totalmente do lado psicológico do ser humano. E a gente pode, com o passar do tempo, falar um pouco sobre Neville Goddard, que para mim, na minha opinião, foi um dos maiores pensadores desse século. Não desse século, do século passado, e ele conseguiu falar sobre a Bíblia, ele tinha um vasto conhecimento do hebraico, ele teve um mestre
que ensinou cabala para ele, ensinou o hebraico antigo, um etíope chamado Abdullah. Então, assim, são conhecimentos que a gente precisa, nesse século que nós estamos, ir angariando para que a nossa vida seja melhor, para que a gente possa proporcionar o melhor para as outras pessoas, para a nossa comunidade. Então, esse canal ele tem esse objetivo de trazer o belo para a vida. Porque ler um poema é um privilégio. A gente ter alguém que teve uma sintonia com Deus, teve um alinhamento com o universo e escreveu alguma coisa que toque a nossa alma. Porque a sensação que temos depois dessa pandemia que estamos atravessando, passamos pelo pior, né? Que a gente ficava com medo de morrer a qualquer momento. Não era bem um medo de morrer a qualquer momento. Nós estávamos sujeitos a morrer a qualquer momento e ainda estamos, porque não acabou. E assim, de repente, você ter o privilégio de pegar um poema de uma pessoa como Carlos Drummond de Andrade e você recitar esse poema. E é um poema que fala sobre sentimento, fala sobre o amor consciente, né? Que nós sabemos que tem gente que diz, eu vou morrer, nunca vou me apaixonar, eu vou morrer, eu nunca vou amar. E assim, ele fala aqui, né, a respeito de quem ama e vive se maltratando, carregando uma dor. Aí ele faz essa indagação, se nós não sabíamos que se chegássemos a ter esse tipo de sentimento, a gente não sofreria, porque a bondade ela requer luta, ela requer que a gente batalhe todo dia para não sermos os mesmos. Não é trocar de personalidade, mas eu digo, cortarmos aquelas arestas, aquelas coisas que não nos fazem bem e que não fazem bem à humanidade. Só assim nós vamos conseguir melhorar esse mundo que está aí. Porque vai vir mais pessoas, vai vindo as pessoas que ainda não vieram para esse mundo, elas vão chegar. E aí precisa de um mundo acolhedor, de um mundo melhor. E como é que a gente consegue esse mundo melhor? Cada um fazendo a sua parte, cada um dando o seu melhor. Como Carlos Drummond de Andrade, ele tinha essa preocupação da melhoria do ser humano, da melhoria da sociedade. Ele era farmacêutico, mas escrevia crônicas para um jornal no Rio de Janeiro e virou esse poeta um dos maiores da língua portuguesa. Tem momentos que a gente fica meio... Será que ele não foi o maior, né? Eu gosto muito da obra dele, sou uma vasta conhecedora da obra dele, porque estudei muito desde a minha adolescência, estudei muito Carlos Drummond de Andrade e eu decidi escrever poemas por causa dele. Eu decidi ser poeta por causa de Carlos Drummond de Andrade. Então, está aqui Carlos Drummond de Andrade, na sua antologia poética. O poema se chama Amar Amargo, o poema se chama Amar Amaro, que significa amargo. Amaro significa amargo. Então ele diz o seguinte: Amar amargo, amaro. Porque amou, se sabia. Proibido passear sentimentos ternos ou desesperados. Nesse museu do pardo indiferente. Me diga, mas por que amar? Sofrer, talvez como se morre, de varíola voluntária, vágula evidente. Porque amou. E se queimou todo por dentro, por fora, nos cantos, nos ecos, lúgubres de você mesmo. Irmão, irmã, retrato espéculo, porque amou. Se era para ou era por. Como se, entretanto, todavia, mas toda vida, a indagação do achado e a aguda espotejação da carne do conhecimento. Ora veja. Permita-me, cavalheiro, cavalheira, amigo, amiga, me revele este malestar cantarino, escarnino, piedoso, este querer consolar sem muita convicção.
O que é inconsolável de ofício. A morte é inconsolável. A morte é desconsolável. Consolatrix. Consoladíssima. A vida também. Tudo também. Mas o amor, caro, cara, colega, este não consola nunca de núncaras. Então nós percebemos em Carlos Drummond de Andrade que ele tinha uma vasta inteligência de criar palavras, de criar sensações, né? Você lendo um poema dele, você consegue sentir a sensação. Aí ele indaga. Aí tem pessoa que reclama, eu amei, eu tô sofrendo, porque tá assim, porque tá assado. Mas no fundo, o ser humano sabe, nós temos um Deus dentro da gente. Falta a gente acionar esse Deus, a gente entrar em alinhamento com ele. Quando a gente entra em alinhamento com o divino, certas coisas passam na nossa vida de maneira mais branda. E foi isso que ele teve essa percepção. Ele teve essa percepção e ele escreveu sobre isso, dessa maneira. Então é um poema belíssimo. Nesse canal você vai encontrar algumas questões relacionadas à poesia, ao poema em si, à criação, de como o poeta se inspira para criar. Com certeza esse Deus, esse universo que aí está, é ele que inspira as pessoas para que o nosso caminho seja mais ameno. Então temos que ter uma página na nossa vida de esperança. Se existem seres como esse daqui, que escreve coisas que faz a gente pensar, que faz a gente sonhar, que faz a gente amar melhor, porque o que ele queria era isso, que a gente amasse melhor. Ele não queria que fosse que você não amasse. Não é que ele está dizendo não ame. Ao contrário, ele está dizendo que você ame e você não aprenda a não reclamar, porque no fundo nós sabemos. Muita coisa que nós vamos passar, nós já sabemos. O nosso Deus, esse que está dentro da gente, ele nos diz o que realmente a gente vai passar por aquilo. Muitas vezes a gente está assim, sente uma certa angústia e não sabe por quê. Vai tomar uma decisão, dá aquela pontinha de angústia. Aí quando a gente toma a atitude e faz aquilo que a gente queria fazer, a gente percebe que alguma coisa não caiu bem, não saiu bem. A gente não derramou o amor necessário para aquela situação. A gente não acreditou o necessário, a gente sofreu antecipadamente. Então, assim, a minha homenagem a Charlie Chaplin, que foi um grande poeta também, não só na sétima arte, porque o que ele fazia era poesia pura na sétima arte. Depois ele veio e escreveu pensamentos. Ele lançou um livro sobre nós mulheres, um livro belíssimo. O último discurso de O Grande Ditador é maravilhoso. Então tá aqui a minha homenagem a Drummond, que era fã de Chaplin, e a minha homenagem ao próprio Chaplin, que eu espero em breve ler alguma coisa dele aqui. Ler também coisas minhas, porque esse canal é para divulgar o que há de bonito, o que há de interessante. É uma ponte para as pessoas transitarem nela. É mais uma ponte. Não é um canal para falar sobre coisas que não tragam a evolução. Ao contrário, é um canal para falar sobre algo que nos permita evoluir, crescer, melhorar como todo, como partícipe de uma sociedade que necessariamente grita por mudança e grita por melhoria, direitos iguais, amor para todos. Namastê e até a próxima. Valeu!